Olá pessoal, de volta aos estudos de Direito Civil. Estou aqui com o meu brother João. E junto aqui com o João nós vamos estudar dos contratos em geral, preliminares a partir do artigo 421. João, pode fazer sua tarefa. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então a concepção social do contrato ela apresenta-se modernamente como um dos pilares da teoria contratual. Defronta-se com o vestuto, ou seja, com o antigo princípio pacta sunt servanda, que significa os pactos eles devem ser respeitados, exaltado expressamente pelos códigos civil, francês e italiano, para atenuando a autonomia da vontade e promover a realização de uma justiça comutativa, uma justiça que fala dos negócios bilaterais e onerosos. O negócio jurídico, quanto ao seu conteúdo, deve ser pactuado e regido pelos limites dessa função social, princípio determinante e fundamental que, tendo origem na valoração da dignidade humana, deve preservar a ordem econômica e jurídica. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O Código de 16 não ofereceu tratamento objetivo sobre esse princípio. O primeiro princípio versa sobre um conjunto de deveres exigidos na realização, ou digo na relação jurídica, ou nas relações jurídicas. Veracidade, integridade, honradez, lealdade, tudo isso falando de probidade, deles resultando como corolário lógico o segundo, que é a boa-fé. Então, a consequência da probidade é a boa-fé. A veracidade, integridade, honradez e lealdade leva necessariamente à boa-fé. O princípio da boa-fé não apenas reflete uma regra de conduta, mas da ética que orienta a construção jurídica do novo Código Civil. O dispositivo apresenta, conforme aponta Antônio Junqueira de Azevedo, insuficiências e deficiências na questão objetiva da boa-fé nos contratos. As principais insuficiências, ele aponta que convergem às limitações fixadas. Ele diz, no período da conclusão do contrato até a sua execução, não valorando a necessidade de da aplicação da boa-fé a outras fases, por exemplo, a pré-contratual e a pós-contratual. Então a sugestão legislativa aqui de Maria Helena Diniz é que o artigo deveria ser: os contratantes são obrigados a guardar, assim nas negociações preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e fase pré-contratual, pós-contratual, os princípios da probidade, boa-fé e tudo mais que resulte da natureza do contrato, da lei, dos usos e das exigências da razão e da equidade. Muito bem, artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. A referência a contrato de adesão sugere, por conceituação legal, espécie e não gênero. Em verdade, porém, não existe um contrato de adesão, existem contratos celebrados por adesão, como pontifica Agostinho de Arruda Alves. O mesmo ocorre com relação aos contratos aleatórios e os atípicos, que se pretendem regulados em seções do título 5º do livro 1 da parte especial. Nestes contratos está presente um visível desequilíbrio de forças, nesses contratos de adesão ou por adesão, entre os contratantes, e forte atenuação da liberdade de contratar diante de cláusulas pré-elaboradas. Quando você chega para fechar um contrato com uma empresa, esses contratos de adesão que ele já vem montado, eles não foram discutidos entre as partes. Então é isso que ele chama de desequilíbrio de forças entre os contratantes. Muito embora a lei 8078/90, que é o Código de Proteção
de Defesa do Consumidor proteja o contratante. A crítica em questão é pela timidez aqui no Código Civil. Então o ordenamento jurídico, ele traz esse cuidado, mas a crítica está não ao ordenamento jurídico, mas está ao Código Civil, uma vez que o CDC ajuda aquele que contrata, que assina o contrato por adesão. O artigo 54, então, do Código de Defesa do Consumidor define contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas pelo fornecedor de produtos ou serviços sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. A norma alcança, segundo a doutrina de Orlando Gomes, as duas formas de contratação: a de estipulação produzida pelo poder público, onde manifesta a irrecusabilidade das cláusulas, o contrato de adesão, e a estabelecida unilateralmente pelo particular em face do potencial aderente, o contrato por adesão. Muito bem, prosseguindo, artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Aqui o dispositivo resulta de preceito fundamental, segundo o qual a liberdade de contratar só pode ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Nós já vimos isso no 421, implicando os princípios definidos pelo artigo 422. O ofertante não pode privar o aderente do direito resultante da natureza do negócio ao que este aderiu. Essas cláusulas opressivas deixam o aderente desprovido da segurança contratual. É como se no contrato você já estipulasse para aquele que está contratando que ele está renunciando antecipadamente qualquer tipo de possibilidade de reclamar algum direito seu. O artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor não permite cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a obrigação de indenizar prevista na lei consumerista, o que se compatibiliza com a necessidade de garantia de direito básico do consumidor no tocante à efetiva prevenção e reparação dos danos ou de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Ok? Esse é o 424. Muito bem, prosseguindo aqui, artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, aqueles contratos que não têm previsão legal. A única coisa que o legislador orienta é a observância às normas gerais fixadas nesse código. Ok? E por último, artigo 426, não poderá ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. O contrato não pode ter como objeto a herança de pessoa viva, não se permitindo cogitar de sucessão futura. Cuida-se de preceito de ordem pública com origem no direito romano. Qualquer contrato com objeto inidôneo é nulo de pleno direito. Portanto, é pressuposto de validade do contrato estar o objeto conforme o ordenamento jurídico.